Olá, amores! Tudo bem com vocês? Se você não me conhece, não sabe quem eu sou a Márcia Fervienza, sou astróloga, terapeuta e professora de astrologia e tô aqui hoje pra gente conversar sobre o eclipse lunar total do dia 7 de setembro. O que ele está prometendo, o que ele está trazendo para você? Vamos destrinchar isso? Esse eclipse, ele vai acontecer às 15 horas e 8 minutos, horário de Brasília. Ele chega no grau 15 de Peixes e ele chega com uma oposição a Mercúrio em Virgem e com um trígono belíssimo a Júpiter exaltado em Câncer. Mas e aí, Márcio, o que isso significa? Calma. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que esse eclipse tá acontecendo no eixo Virgem-Peixes. Ele é o primeiro da segunda temporada de eclipse. A segunda temporada de eclipse vai ter dois eclipses. Um, que é o primeiro, é um lunar total. O segundo é um solar parcial. O segundo acontece no dia 21 de setembro. A gente vai falar sobre ele depois. Hoje a gente vai focar no lunar. E ele tá dando continuidade a uma conversa, né, que teve início em 18 de setembro de 2024. Foi quando a gente teve o primeiro eclipse nesse eixo, Virgem-Peixes, tá? Então a gente vai ter esses eclipses acontecendo neste eixo, ativando essas duas áreas da sua vida, onde você tem no seu mapa Virgem, onde você tem no seu mapa Peixes, buscando um crescimento, um desenvolvimento, uma evolução pessoal, e vai trazer também alguns eventos que são inevitáveis, coisas que não te servem para nada vão ser retiradas da sua vida, coisas que você precisa fazer vão ser apresentadas a você. É sempre eclipse, né? São momentos de escolha, são momentos de decisões, de redefinições, mas essas redefinições, essas escolhas, essas decisões, elas têm um quê de predestinada e elas têm também uma pegada de você ser colocado no lugar certo, no caminho certo, aonde você precisa estar para o seu crescimento pessoal. Então, é um combo de tudo isso. Os eclipses, né? Se você quiser ter uma ideia de que assunto pode se apresentar para você, olha aproximadamente 18 anos, porque os eclipses eles repetem o mesmo grau e signo a cada 18 anos aproximadamente. Esse eclipse do dia 7 de setembro, ele já aconteceu no dia 7 de setembro de 2006. Naquela época, a gente teve um eclipse no mesmo grau de peixe, 15 graus de peixes, 15 graus. O que estava acontecendo na sua vida naquela época? O assunto desse eclipse pode estar relacionado a isso. Alguns de vocês não vão lembrar, porque tem muito tempo e tal, mas se você lembrar, você pode ter uma ideia do que você pode, se você não souber a data exata, pensa no que estava acontecendo naquele período, né? Ali, 2006, 2007, que foi quando a gente estava tendo eclipses no eixo Virgem-Peixes. Bom, então, já entendendo que estamos desenrolando um assunto que vai estar buscando trazer evolução pra gente, tirando da nossa vida o que não serve, colocando na nossa vida o que serve, tirando a gente de caminhos que não suportam o nosso crescimento, não apoiam o nosso crescimento, colocando a gente em caminhos que apoiam o nosso crescimento. Em alguns casos, sim, eclipsando pessoas da sua vida, eclipsando situações da sua vida. Em outros casos, te apresentando condições e situações novas, porque você precisa lidar com aquilo. Ele não cria problemas, ele revela problemas com os quais você não estava lidando. Lembrando que também o eclipse, ele não é sobre o dia do eclipse, tá? 7 de setembro é uma data, é a data em que o evento ocorre, mas eclipses, eles podem se apresentar, trazer a sua mensagem, né? Até 30 dias antes ou 30 dias depois da data, mais ou menos 5 dias. Então pensa assim, o eclipse de 7 de setembro, ele pode trazer a mensagem dele já pode ter se apresentado desde o dia 8 de agosto, mais ou menos 5 dias, vamos falar de 3 de agosto, a partir de 3 de agosto, a mensagem do eclipse de 7 de setembro já pode ter se apresentado para você. Como é um eclipse lunar,
A gente está falando de um evento que traz emoções, que coloca emoções à flor da pele pra gente, né? Que mexe com a gente. Então, muito provavelmente não é algo que essa mensagem chegou e te passou batida. Difícil, porque é um eclipse que tá mexendo com sentimentos. E também, né, o eclipse, a gente vai falar aqui em termos de situação que ele vai te apresentar, que áreas da vida ele vai estar ativando, mas isso tem variações segundo o planeta que seja ativado no seu mapa natal, que ele toque, enfim. Virgem Peixes, o eixo fala, né, de quê? De realidade versus sonho, de discernimento versus entrega, de rotina versus transcendência, de viabilidade versus expectativa, de controle versus fé. Então a gente está falando de um eclipse que vai trazer sentimentos, vai trazer movimentos emocionais muito provavelmente fortes. Como é um eclipse lunar, ele vai muito provavelmente trazer revelações que podem não ser literais, né? Peixes, podem ser revelações que acontecem no nível mais simbólico, num nível mais metafísico, mais intuitivo, não necessariamente revelações que passam pelo crivo da lógica. Então pensa assim, o que você já estava sentindo no ar há algum tempo, né? Só que você não conseguia ter a clareza de apontar o que era. Pode ser sobre isso, tá? E aí, a gente precisa pensar que esse eclipse, como eu disse antes, ele chegando, né, em oposição a Mercúrio em Virgem. Apesar da emotividade dele, apesar da natureza emocional dele, muito emocional, a gente tem a presença de uma racionalidade. Mas a gente está falando de uma racionalidade por oposição, e oposição costuma ser relacional. Então pode ser que a dinâmica envolva uma outra pessoa, onde um lado está lidando com isso de uma maneira, com a situação, com o que quer que seja, de uma maneira extremamente pisciana, emotiva, sonhadora, cheia de expectativas, cheia de promessas e possibilidades, e a outra está lidando com isso de uma maneira mais racional. A Lua aqui, ela tá eclipsada, é um eclipse lunar, e Mercúrio, que está fazendo oposição a essa Lua, está em seu signo de domicílio. Ele está muito bem. Então a gente pode contar que revelações que venham pra gente, talvez a nível intuitivo, a nível emocional, né? Com esse Mercúrio oposto, ela pode não fazer sentido de imediato pra gente. Pode fazer até sentido pra outra pessoa. Mas pra gente pode não ficar de todo claro. A gente está tomado por emoção, a gente está tomado por sentimento, a gente está tomado por sonho, por expectativa, por desejo, por fé. Então pode ser difícil a gente alcançar esse Mercúrio em Virgem por oposição, tá? Isso significa que não vai fazer sentido nunca? Não. Isso significa que de imediato pode não fazer sentido. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é que essa Lua, ela tá em trígono um Júpiter exaltado em Câncer, um Júpiter que tá muito maravilhoso. Então aqui a gente tem uma situação onde esse Júpiter, ele aumenta a emocionalidade do eclipse, aumenta a expectativa, aumenta a esperança, aumenta a fé, né? A confiança nesse poder maior, nesse algo maior que nos protege, que cuida da gente, né? E aí eu quero chamar a sua atenção para o fato de que você pode receber notícias que podem, de duas uma, ou elas vão parecer maravilhosas e você vai se empolgar com elas rápido demais, até porque esse Júpiter tá fazendo uma quadratura a Marte, então você pode se empolgar com elas rápido demais, esquecendo que a oposição a Mercúrio em Virgem tá dizendo que essa notícia, essa revelação, né, ainda precisa ser testada. Na prática, vai funcionar? Uma coisa é o que ela pode trazer, outra coisa ela dá o resultado que tá dito que ela pode trazer. Ah, mas vamos ter fé. Tudo bem, vamos ter fé. Só que esse Júpiter, ele tá quadrado Marte. Cuidado para você não agir de maneira impulsiva,
né? Em função dessa fé. Cuidado para você não prometer demais, não se comprometer demais, não se cansar demais, exigir demais, relaxar demais, né? Porque você ainda vai, isso que está sendo dito vai precisar, ou isso que está sendo mostrado, ou isso que está sendo apresentado, vai precisar ser testado, vai precisar dizer a que veio, antes que a gente possa festejar e celebrar. Não acho que a gente vai dar esse tempo, mas é preciso ter em mente que, né, a empolgação, a promessa deveria de alguma forma ser um pouco medida. Como Mercúrio rege contratos, papéis, comunicação, a gente pode também ter um eclipse que evidencia, que revela, que coloca em pauta informações importantes, informações cruciais, negociações, diagnósticos, revelando aquilo que antes estava oculto, tá? Então temos um eclipse emotivo, que revela algo, que pode, a princípio, não fazer muito sentido pra gente, que pode gerar emoções na gente que a princípio a gente não entende, nem sei por que tô sentindo isso, né? Lembrando, a Lua tá oposta a Mercúrio, Mercúrio tá do outro lado, então não tô nem entendendo por que isso tá me causando essa reação em particular. E a gente tem aqui Júpiter presente, super, vamos dizer assim, botando gás nisso tudo que essa lua já está sentindo, né? Expandindo o que essa lua já está sentindo. Então, Júpiter ali, ele vai falar de um tom de otimismo, de confiança, da sensação de oportunidade, mas assim, tem razão de ser? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer, tá? Você precisa tomar muito cuidado com a precipitação. A boa notícia, ela vai até te animar, vai até te dar um gás, né? Mas cuidado para não assumir mais do que você dá conta em função disso. Ah, Márcia, mas aqui tem uma oportunidade. Ok, abriu-se a porta, né? Mas quando você cruzar ali aquela porta, será que tem degrau, tem chão, né? As coisas estão... O lugar onde você está pisando é firme? Ele tem condição de te sustentar? Ou ele é escorregadio? Vamos falar um pouco desse Marte. Esse Marte que está quadrando esse Júpiter, ele está em Libra e ele está se aplicando a uma oposição a Quirón. A questão da ação, da vitalidade, da iniciativa, do movimento, ela está debilitada porque Marte está no signo seu de exílio, né? Marte é o signo da luta. E aqui não é sobre lutar, aqui é sobre colaborar. Aqui não é sobre impor, aqui é sobre negociar, né? Então aqui, essa minha ação marciana, ela tá pedindo que eu coloque, né? Que eu traga para jogo ali uma pegada um pouco mais estratégica, um pouco menos apaixonada, né? Um pouco mais negociadora. Até porque, como Marte está se aplicando a uma oposição a Quirón, isso me sugere que ele saiu de uma quadratura com Júpiter, mas ainda está sob efeito dessa quadratura, né? Então existe ali uma energia de impulso e ele está se aplicando a uma oposição com Quirón. Existe algo sobre essa ação que está debilitado, seja o timing, seja a força, seja a vitalidade, seja a energia, tem algo ali que tá debilitado, que tá vacilante, que tá inseguro. Então a gente pode estar falando de uma ação tentativa, movida por uma fé, por um desejo, por um sonho, mas a gente corre o risco de, ou a gente está fazendo algo no qual a gente confia mais do que deve, não confia suficiente ou fora de timing, ou lidando com uma situação que por si só, embora seja uma oportunidade, já se apresenta para você de maneira debilitada. O que está faltando nessa situação? Não falta fé, sobra fé, mas falta pragmatismo. E com excesso de fé, né? Excesso de desejo, excesso de otimismo e falta de pragmatismo, a gente vai precisar descobrir que caminho é esse que a gente vai tomar, tá? Porque, por um lado,
esse Marte ali em Libra fala que nem toda vitória vai ser por um enfrentamento, muito pelo contrário. É um trabalho colaborativo, é um trabalho de equipe, né? O caminho aqui é um caminho de recalibração de energia, de negociação, talvez até de espera, de tentar comer pelas beiradas. Mas eu posso ter o impulso ou o desejo, ao mesmo tempo que tenho medo, posso falar assim, quer ver? Quando eu falo assim, eu posso ter o impulso de agir e ainda assim ter medo, né? Sabe aquela coisa assim, odeio tirar dente, mas se tiver que tirar, não, odeio, morro de medo, mas já que tem que fazer, faz de uma vez, arranca a dentadura inteira, os dentes todinho, não arranca só o que tá ruim não, arranca esse e todos os outros. Cuidado com isso. Não é esse o caminho. Marte em Libra falando de relacionamentos, estando oposto a Quiron, também pode falar de atrito em relacionamento, tá? Marte buscando ali uma ação em parceria, mas de repente se sentindo ou debilitado, ou fragilizado, ou não encontrando essa reciprocidade que ele gostaria de encontrar. Aí a gente tem o regente do eclipse, Netuno, que está retrógrado em Áries, né, ainda, e ele tá numa formação no céu que já tá acontecendo há muitas semanas, que é esse trígono entre Urano e Plutão. Né? Na verdade, o Netuno está fazendo um sextil com Urano em Gêmeos, um sextil com Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos direto, Plutão em Aquário retrógrado, Urano em Gêmeos retrógrado, Plutão em Aquário retrógrado, Plutão e Urano fazendo trígono entre si e Netuno fazendo sextil com os dois. Essa configuração astrológica ela já está no céu há muito tempo. E aqui a gente tem o que isso significa, né? Netuno retrógrado, ele tá pedindo exatamente essa revisão dessa fé, né? Essa revelação, essa notícia, essa situação, essa fé toda que ela injeta em você, e exatamente essa fé que Netuno retrógrado fala assim, cara, mas tá na hora da gente revisar isso, né? Uma outra opção é que você se sinta muito movido a agir por um princípio, por uma ideologia, né, por ocasião desse eclipse. E esse princípio e ideologia precise de uma revisão, né? Precise de uma revisão. Vou tentar dar um exemplo, preciso tentar trazer um exemplo para vocês. Digamos que, por exemplo, uma situação que está acontecendo nos Estados Unidos. Estão tentando fazer uma redistribuição dos distritos no Texas, né? Que distrito será republicano, que distrito será democrata. Precisam fazer uma redistribuição, querem fazer uma redistribuição disso e querem fazer isso num momento que não é certo fazer. Isso é feito a cada 10 anos, foi feito em 2020, agora só em 2030, mas como teremos eleições em 2026, Trump quer que seja feito agora, né? Aí o governador da Califórnia falou que se ele vai fazer no Texas agora, eu vou fazer na Califórnia também. Porque Trump quer aumentar o número de assentos republicanos na Califórnia. O cara tá falando, então, para equilibrar esse jogo, eu vou aumentar o número de assentos democratas Trump quer aumentar o número de assentos republicanos no Texas. O governador da Califórnia tá dizendo, então, para equilibrar esse jogo, eu vou aumentar o número de assentos democratas na Califórnia. E aí tem gente falando que o que tá errado, tá errado. Não se combate o que o Trump tá querendo fazer no Texas fazendo igual na Califórnia. Se combate se mantendo na posição certa. E o cara tá dizendo que se manter a única pessoa dos dois partidos que seguem as leis são os democratas e que isso não tá levando a lugar nenhum. Então aqui o que tá em questão, na verdade, as pessoas que dizem, né, o que tá errado, não é pra gente fazer. As pessoas que dizem isso estão falando o quê? O princípio é o princípio, precisa ser respeitado, né? E Netuno retrógrado está dizendo exatamente o quê? O princípio precisa ser revisto. Talvez o cara da Califórnia, pensando em termos desse Netuno retrógrado, ele esteja fazendo exatamente isso, revisando a ideologia, né? Ah, tá bom, a ideologia funciona, mas e na prática? E Mercúrio em Virgem? E na prática, como é que fica isso? Então isso meio que dá essa pauta.
Então, esse Netuno retrógrado, ele tá falando o quê? Cara, essa fé no futuro que te move, talvez você precise, sim, de fé, de coragem, mas também um pouco de pragmatismo, né? Talvez você precise entender que não, tudo bem, vamos arrancar esse esparadrapo logo, tudo bem, mas de que maneira você vai fazer isso? Que suporte na realidade dos fatos você está construindo para você para poder fazer isso? Talvez a questão seja essa. De que maneira essa ideologia que está te levando a agir dessa forma, essa fé, essa coragem, enfim, está operando de uma maneira saudável? Esse sextil de Netuno com Urano e Netuno com Plutão, tanto Urano quanto Plutão quanto Netuno, estando em signos de elemento ar, né? Tanto Urano quanto Plutão estando em signos de elemento ar, Netuno está em fogo. Mostram que é preciso um distanciamento para que a gente possa ter um pouco de objetividade, né? Senão fica muito água e fogo. Então a gente precisa ter se distanciar um pouco para poder olhar para as coisas de uma maneira um pouco mais racional. E ele fala também de mudanças, inovação, transformação, que tá seguindo o fluxo de algo maior e que é pro melhor a longo prazo. Você pode não conseguir enxergar isso agora, que isso é melhor para você, né? Especialmente se houver algum tipo de desilusão por conta dessas expectativas exacerbadas. Então você pode até chegar e falar, caraca, não foi para melhor, não sei de que maneira que esse negócio de eclipse faz eu crescer. Faz eu crescer nada, porque não foi para melhor. Você pode ter essa sensação, só que essa configuração de Netuno em sextil com Plutão, em sextil com Urano e Plutão em trígono com Urano fala que as coisas estão transformando, vão continuar transformando, fazem parte de um caldeirão maior de mudanças, né? E é preciso confiar, sim, mesmo que os dados não estejam evidentes, mesmo que nem tudo esteja sob controle, mas tentando aplicar um pouco de pragmatismo, não de controle, de pragmatismo à situação. Então vamos resumir o que a gente tem com esse eclipse, né, em Peixes. A gente tem boas notícias, revelações, que ainda não contam toda a história, tá? A gente tem a possibilidade de acontecer algo que é maravilhoso, que é um presente, que pode parecer um grande presente, mas que ainda precisa ser testado, para ver se no médio e longo prazo será um presente. De alguma forma, a nossa vitalidade, a nossa energia, a nossa capacidade de ação está prejudicada. Não é sobre você fazer, não é sobre você fazer sozinho, não é sobre você fazer no peito, na imposição e na marra. É sobre negociação, é sobre trabalho em colaboração, é sobre timing, é sobre observar estrategicamente aonde as suas ações estão mais vulneráveis e menos eficientes para poder agir melhor. É preciso dar uma segurada nessa ação impulsiva, mediante essa notícia, essa revelação, o que quer que seja, é hora de dar uma segurada nessa ação impulsiva para esperar as coisas se desenvolverem, porque você muito provavelmente vai agir fora ou você vai colocar mais energia do que deve, menos energia do que deve, vai fazer na hora errada, tem algo ali da ação que está prejudicada, ou da vitalidade, ou da energia, tá? E a presença de Netuno, né, dentro dessa conversa aí com Urano e Plutão, traz pra gente, né, que é preciso confiar no processo. Mesmo na confusão ou na desilusão, existem forças maiores, os três planetas transpessoais, Netuno, Urano, Netuno e Plutão, existem forças maiores mexendo na nossa vida em favor de transformações de longo alcance. E transformações que falam de uma evolução natural e que falam de uma predestinação, de um alinhamento ou realinhamento. Vamos falar agora o que vai acontecer por signo, segundo o seu signo solar e ou ascendente. Quero lembrar que, né, você precisa ouvir para o seu signo solar
para você saber, para o seu signo ascendente, para saber que áreas da vida estão sendo ativadas, para o seu signo solar, para ter informação adicional sobre, né, o que está sendo mexido. Lembrando que mais importante é saber que casa do seu mapa vai ser ativada. Eu vou mencionar o signo e a casa. Se você tiver o grau 15 de peixes numa casa diferente a que eu estou apontando para aquele signo, a Márcia, vamos dizer, peixes, para quem tem ascendente ou signo solar em Áries, a gente está falando da casa 12, né? Mas Márcia, eu tenho o ascendente no final de Áries e quando eu olho no meu mapa, peixes está no final da minha casa 11. Então você não tem que ouvir para Áries, você tem que ouvir para Touro. É sempre a casa mais importante, então você só precisa ficar ligada nesse sentido. Agora, se você não sabe em que casa do seu mapa está o grau 15 de peixes, escute para o signo solar ou signo ascendente. E Márcia, nasci com ascendente no final do signo, escuta também para o signo seguinte, tá? Então vamos lá, deixa eu puxar aqui o mapa para ascendente em Áries. Ascendente em Áries, a gente está falando de uma culminação envolvendo questões de saúde física ou saúde mental, trabalho ou rotina, hábitos e comportamentos. Né? Casa 12. A casa 12 ela é uma casa que ela fala daquilo que está oculto. Então, algo que está oculto vem à tona. Essa lua cheia vai colocar em evidência algo que está oculto, tá? E o processo de dissolução que está em curso aqui, ele envolve você, envolve a tua identidade, né? Então essa revelação, essa culminação que pode envolver saúde física ou saúde mental, o que está oculto, questões psicológicas, questões do passado, né? Tem uma relação com o teu corpo, casa 1, Netuno na sua casa 1. E esse Netuno, ele tá ali num processo de dissolução, né? De dissolução, de desfazer, né? Para dar forma a outra coisa. Então, o que eu acho que você precisa ter em conta aqui, considerando que você também está com Quirón na sua casa 1, então, assim, tem muito da tua energia física e pessoal que tá comprometida, eu acho que você vai precisar entender o que está acontecendo, o que vem à tona. Acho que pode ser algo que vai te dar um gás, que vai te dar uma alegria, que vai te deixar feliz, essa revelação. Por mais desagradável que seja, acho que você vai encontrar uma maneira, né, de ficar feliz por ela, de celebrar ela, por causa da presença de Júpiter na casa 4 aqui. Mas você vai precisar esperar para ver se a coisa é o que está parecendo ser a princípio. Marte está na sua casa 7. A gente falou muito da questão, Marte especialmente para você é muito importante, porque ele rege o teu signo. Ele está em Libra, ele está no seu signo oposto. Você não está forte para agir de maneira impositiva, dominadora, no seu tempo, no seu momento. Não é no seu tempo, não é no seu momento, é no tempo do outro, quando o outro pode, quando o outro quer, quando o outro tem vontade. Sim, você vai se sentir meio na mão do outro, sim, isso para você é uma situação péssima, você não gosta disso, mas no momento você precisa angariar aliados, não criar inimigos. Então você vai esperar o tempo do outro, o momento do outro para agir e fazer as coisas que tiverem que ser feitas. Com essa revelação, com essa oportunidade, com isso que vem à tona, com isso que você, de repente, tem vontade de iniciar. Tem algo aqui envolvendo um deixar para trás de um hábito, um comportamento, uma forma de trabalhar, uma forma de se exercitar, de se alimentar. Tem algo aqui que precisa ser deixado para trás em função disso que foi revelado, que não vai ter como. E eu acho que você está debilitado, eu acho que você pode estar fisicamente debilitado. Se você estiver se sentindo fisicamente debilitado, até mesmo por questões emocionais, meu emocional tá super fragilizado e isso tá debilitando a minha energia, talvez seja por isso que você precisa angariar aliados para lutarem com você ou por você. Né? A sua dinâmica aqui é isso que veio à tona, você não pode lidar sozinho.
Você precisa de outra pessoa para ajudar a fazer isso com você. E não será a solução perfeita, mas é o melhor possível. Ah, Márcia, mas eu posso ter esperança, eu posso ficar feliz? Você pode ficar feliz. Você só não pode fazer planos de longo prazo, tomar decisões de longo prazo com base nisso, porque você corre o risco de errar na dose, errar na mão da coisa. Signo solar ou ascendente em Touro. Essa revelação, essa culminação envolve casa 11, né? Amigos, grupos, planos e projetos de futuro. A gente tem aqui essa lua em trígono com Júpiter na sua casa 3, reforçando a questão da notícia, pode ser uma notícia envolvendo um amigo, envolvendo um projeto, algo que te deixa feliz. É algo que faz com que você fique animado, animada, que pode ter a ver com um projeto novo de vida para você, uma transformação envolvendo teu futuro, sabe? Carreira, envolvendo caminho de vida. Acho que essa revelação vai ser algo que vai te deixar feliz, pode ser também que surja alguém dentro dos teus círculos que possa te conectar com pessoas importantes. Você vai botar muita fé nisso. Você vai falar, muito perfeita essa oportunidade e tal, e pode me gerar uma fonte adicional de renda e pode abrir para mim um outro caminho profissional. Muito legal. Calma. Não faça ainda modificações no teu contrato de trabalho, no teu dia a dia, na tua rotina. Não haja com base nisso. Isso foi uma conversa, isso foi um diálogo, isso foi um potencial que foi discutido. Eu sei que parece ser a última Coca-Cola do deserto e pode ser que seja, só que nesse momento não é hora de você agir com base nisso, é hora de você ouvir e deixar essa pessoa que chega com essa possibilidade entregar isso que ela está dizendo, tem capacidade de entregar, porque eu não sei se ela tem capacidade de entregar. E você tá num processo em que você pode estar confiando demais. Teve uma intuição de que talvez não é bem por aí? Ouça essa intuição. Netuno tá na sua casa 12. Só que como esse Netuno tá retrógrado, eu não sei se você tá ouvindo, não sei se você vai estar dando bola pra sua intuição. Então eu diria para você ouvir a sua intuição, deixar a pessoa agir. Não é para você agir com base no que você ouviu. Não se emprenhe pelos ouvidos. Não faça nada, espera o eclipse entregar, espera a pessoa entregar, espera a situação se desenvolver um pouco mais. Depois você decide se vai fazer ajustes ou não na sua rotina e no seu dia a dia com base nisso, ok? Signo solar ou ascendente em Gêmeos, essa combinação envolve carreira, profissão, caminho de vida. Acontece na sua casa 10. Você vem num processo de reformulação de carreira, de profissão, de imagem pública, de reputação. Eu acho que você vem num processo de reformulação disso. E acho que você inevitavelmente, vai haver uma evolução aí até 2027 envolvendo essa área da sua vida. É inevitável, vai crescer, vai se desenrolar e tal. Você vai deixar algo para trás. Já sabemos disso, né? Até porque você tá mudando, né? Então, para você trabalhar da maneira como você vinha trabalhando ou ser o profissional que você vinha sendo, ficou curto. Você tá precisando de mais sentido, de mais significado, você tá precisando de algo que te inspire, você tá precisando de mais liberdade. Legal, tudo perfeito. Só que a tua visibilidade de médio e longo prazo tá baixíssima, você não tá enxergando bem questões envolvendo planos e projetos para o futuro. Inclusive, alguns planos e projetos que você tinha, você abriu mão, você renunciou, você viu se desmoronar na sua frente e você continua vendo que de repente não é por ali, né? Mas você ainda não sabe muito bem por onde é. Então, o que você vai fazer é, com essa oportunidade que você vai ter de brilhar, você vai sentar nesse palco e vai brilhar. Sem arrogância. Você vai sentar nesse palco e vai brilhar como alguém que merece sentar nesse palco e brilhar porque trabalhou e a oportunidade surgiu, você não vai se esconder embaixo da cama. E Márcia, isso também vai me gerar um dinheiro extra. Legal. Aproveite.
Mas, Márcia, mas para eu sentar nesse palco temporariamente eu preciso gastar um dinheiro. Não vai gastar. Mas eu tenho certeza que é pro meu bem. Você corre o risco de errar. Você quer gastar? Eu não tenho como impedir você, mas você corre o risco de errar. Mas por que, Márcia? Porque eu não deveria gastar nada? Não, porque você pode gastar mais do que deveria. Você pode superestimar o valor de algo, né? Então, assim, você pode gastar mais do que você deveria porque você está extremamente confiado no resultado que você vai ter disso. E pode ser que você tenha um resultado parcial. O que eu faria? Eu assumiria essa posição profissional, ou eu assumiria essa posição social, né, diante de outras pessoas, ou eu assumiria essa liderança, ou eu assumiria essa nova identidade e deixaria a coisa fluir como tiver que fluir, sem que você tenha que fazer nenhum outro movimento além de aceitar. Mas eu me sinto desconfortável nessa posição. Ninguém falou que era para ser confortável, né? Se você não tiver que fazer nada além de aceitar e fluir com a situação, eu acho uma boa. Agora, não, eu tenho que gastar dinheiro, eu tenho que fazer um investimento especulativo, tenho que... Não. Você só pode ganhar dinheiro. Se tiver que gastar dinheiro, não. A resposta é não. Signo solar ou ascendente em Câncer. Temos aqui uma situação que tá bacana pra você, porque Júpiter tá na sua casa 1, ela tá no seu signo. Então, assim, olha, por default, você tá protegido. Por default, você tá num momento da sua vida em que você tá otimista, você tá mais autoconfiante. Por pior que as situações sejam ou possam ser, e eu nem tô dizendo que é o caso, você tá com um buffer bacana, Júpiter, né? Ele te dá um buffer bacana. Então, assim, essa situação do eclipse, ela chega pra você como se fosse realmente um toque adicional de sorte que mais nenhum dos outros signos vai ter, por causa da presença de Júpiter no teu signo. Então ele chega com uma cara de novo início, com uma cara de resultado de algo que foi plantado, que também se mistura com a oportunidade de plantar mais, para colher mais no futuro. E que está associado a viagens, estrangeiro, outros países, educação superior, ensino, aprendizado, publicação, mídia social, está associado a tudo isso, tá? Então, assim, eu acho que esse eclipse, ele pode colocar você em evidência, pode te trazer visibilidade. Com Júpiter na sua casa 1, pode ter a ver com algo que você realmente plantou, ou com um valor direto que você traz para a situação, que você agrega à situação. Eu acho que pode ter a ver com isso. Então, uma culminação promissora para você, que fala de crescimento e de oportunidade, mas que pode envolver deixar para trás formas de se comunicar, formas de falar, de se posicionar nas redes, de se posicionar de uma maneira geral na vida, casa 3. Talvez você precise abandonar um pouquinho a sua racionalidade, investir um pouco mais na sua fé. Precisa fazer grandes movimentos em relação a isso? Não. Precisa receber. Receba. Né? Se houver algum impulso de fazer algo envolvendo casa, lar, bens imóveis e tal, dá uma segurada na onda, tá? Algum impulso de agendar uma viagem, dá uma segurada. Vai agora não, por enquanto não, né? Isso tem um potencial futuro? Claro que tem, é um eclipse, só que Netuno tá na sua casa 10, né? Então, assim, que futuro é esse a gente ainda não sabe, tá ali nubladinho por Netuno. Você vai chegar onde você tem que chegar? Vai, só que você tá navegando aí no meio de uma neblina. Então é isso, sabe? Assim, receba a sorte, abrace a oportunidade, mas procure fluir com a situação, ao invés de forçar qualquer coisa, nada de forçar nada. E aí, conversa, negociação, talvez você tenha que sair de um acordo, deixar um acordo cair, talvez você tenha que romper um contrato, talvez você tenha que renunciar, não sabemos, teremos que ver, entendeu? Signo solar ou ascendente em Leão, esse eclipse é lunar, né? Então a gente está falando de que o Sol está eclipsado, está falando que algo a respeito dos seus valores, do que é importante para você, da forma como você se sente seguro ou segura nas situações, da forma como você
lida com seu dinheiro vai ter que ser deixado para trás em pró de um crescimento, inclusive financeiro. Talvez em pró de um relacionamento, de um aumento de receita. Para você ganhar mais, você vai precisar topar, trabalhar em colaboração com outra pessoa. Porque quando você se une a outra pessoa, você tem um potencial de ter mais entrada financeira, mais recurso do que você fazendo as coisas sozinho. E o problema de envolver outra pessoa é que você perde parte do controle, mas você precisa perder parte do controle. Ai, Márcia, mas para eu entrar nisso eu preciso gastar dinheiro. Não, você não precisa gastar dinheiro. Se a proposta chegar para você como uma proposta de gasto de dinheiro, eu acho que você precisa talvez renunciar a essa autossuficiência absoluta e entender que duas pessoas podem ganhar mais do que uma. Embora, quando você trabalha em conjunto, você perca parte do controle sobre a receita e sobre a despesa, talvez seja a hora de aprender a fazer isso. Você também está com proteção, Júpiter está na sua casa 12. Essa oportunidade, porque Júpiter está na casa 12, ela tem o potencial de parecer ainda mais como algo que caiu do céu de maneira inesperada do que para qualquer outro signo. E eu acho até que é uma oportunidade que cai do céu de forma inesperada. Eu só acho que ela não é tudo isso que de repente você vai querer ver, né? Então eu acho que você precisa considerar esse lado. Você precisa considerar também que, sendo uma lua cheia em peixes, você vai estar extremamente emotivo, porque no seu caso ela está ativando a sua casa 8. Casa 8 ela já é uma casa de sentimentos intensos. Então você vai precisar entender que você está reagindo a tudo de uma maneira extremamente exagerada. É sobre uma oportunidade? É sobre novos planos e projetos para o futuro? É sobre uma possibilidade de uma outra parceria, de uma nova... É sobre tudo isso. Mas nesse momento, o passo é confiar que duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar mais do que uma. Esse é o primeiro passo. Por enquanto. E importante também evitar nesse momento se comprometer contratualmente, verbalmente, anunciar decisões, divulgar, quietinho, deixando as coisas acontecerem, tá? Signo solar ou ascendente em Virgem. O que está sendo colocado em evidência aqui são suas relações, relacionamentos, né, parcerias, acordos. Você, neste trecho da sua viagem, o seu processo é sobre priorizar. Não é priorizar o outro, é sobre enxergar o outro e crescer através do outro. Investir nos seus relacionamentos, para que seus relacionamentos cresçam. Permitir que os seus relacionamentos tenham a oportunidade de amadurecer. Isso não sempre vai acontecer de uma maneira fácil. Vai acontecer muitas vezes de maneira conturbada, porque é um território não familiar para você. Mas assim, não é sobre o que você quer e não é sobre se priorizar. O seu aprendizado agora reside em sentar no assento do passageiro e confiar que o outro sabe mais do que você e sabe melhor do que você sobre essa situação e esse momento atual. Márcia, mas e se isso não for verdade e esse outro estiver tomando decisões para minha vida que amanhã ou depois não serão boas? Isso também será um evoluir para a sua relação, porque você, a partir do momento em que você permite que o outro, né, de repente conduza o barco, você vai aprender, talvez, que o outro não sabe conduzir barcos e que você não deveria ter permitido que o outro fizesse isso. Ah, mas aí eu terei errado. Então como que isso vai ser pro meu bem? Porque você vai aprender o que você pode ou não esperar do outro e confiar no outro. Você vai aprender. O teu momento atual é isso. Os teus relacionamentos tá no momento deles progredirem, deles evoluírem. E da pessoa com quem você tá crescer e evoluir. Ela também tem um processo de amadurecimento a fazer. Você está num momento transicional da sua vida. O seu caminho de vida ele vai mudar completamente. Você está com Urano na casa 10. Vai ser outra coisa. Você vai virar outra coisa, virar outra pessoa. Para 2026 a gente vai ter informações do que se trata. Mas nesse momento você está
aprendendo que não dá para controlar tudo, que não necessariamente quando você controla tudo as coisas saem da melhor maneira possível, que às vezes confiar no outro ou renunciar ao controle pode te economizar uns cabelos brancos, umas rugas e acabar economizando também no dinheiro do botox, né? Então, assim, se surgir a oportunidade de gastar dinheiro com grupos, amigos, festas, celebrações, planos e projetos para futuro, conferência, cuidado para não sobreestimar a oportunidade, gastar mais do que deve e depois ficar com um problema nas mãos, tá? Signo solar ou ascendente em Libra. A combinação para você envolve ambiente de trabalho, saúde e dia a dia. Podemos estar falando de uma melhora envolvendo esses ambientes, algo promissor envolvendo rotina, saúde ou dia a dia, algo que te traz esperança, algo que envolve o seu futuro, envolve a sua carreira, envolve visibilidade, faz com que você se sinta extremamente sortudo. Só que o que você não está vendo é o lado da informação precisa da coisa. Você está fazendo uma festa, você está celebrando algo que faz você se sentir emocionalmente muito bem, mas você não está lendo a linha pequena do contrato, as letras pequenas do contrato, você não está vendo as notinhas de rodapé. Mercúrio em Virgem tá na sua casa 12, tá aqui, ó, você não tá enxergando. Então, assim, Márcia, o que eu faço com essa oportunidade? O que eu faço? Você usa essa revelação para gerar melhorias na sua rotina, no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, na sua saúde, talvez na sua presença em mídias sociais, sem maiores comprometimentos. Por quê? Porque você tá com Marte na sua casa 1, quadrando esse Júpiter. Corre o risco de você agir fora do tempo, fora do momento, por empolgação e depois descobrir que você não tinha, de repente, que ter se empolgado tanto de cara. Porque de repente as coisas ainda tem coisa para vir à tona, ainda tem coisa para ser revelada. Márcia, mas isso é muito bom para deixar passar. Pode ser muito bom para deixar passar. Ou pode ser que não seja tão bom assim. Pode ser que seja só bom. E que se você deixar a coisa fluir, você consiga fazer um bom aproveitamento disso. Agora, tomar decisões de longo prazo, não, né? Marte tá aí te energizando na sua casa 1, fantástico. Fazendo você ter confiança em si mesmo, fantástico. Mas acredite em mim, você está se sobreestimando. Você pode fazer, você é bom, é capaz, mas talvez dessa situação, em relação a isso, você esteja se sobreestimando. Não confie tanto naquilo que surge para você, sabe? Confie até a página 2. Espera, porque ainda tem coisa para se revelar. Signo solar ou ascendente em Escorpião, essa combinação acontece na casa 5, envolvendo filhos, amores, pessoas queridas, pessoas próximas a você. Então a gente tem aqui uma situação, uma oportunidade de fazer alguma coisa muito legal, seja através de um viés criativo, publicar um livro, lançar um produto que é a sua cara, investir numa proposta artística, parecer mais, vamos dizer assim, né, socialmente. Pode ser uma oportunidade de fazer uma festa, de celebrar, de encontrar pessoas queridas, de viajar com quem você ama. E tudo isso funciona muito a serviço, né, do crescimento dessa relação. Pode ser um romance que você esteja vivendo e que agora ele parece que tá com cara de querer dar um salto, de querer, sabe, tornar algo maior, onde vocês fazem mais parte um da vida do outro. Eu acho que você tem uma oportunidade aqui em mãos, bacana. Só que ela tem um custo que no momento você não tá vendo. E esse custo vai ser renunciar ou a algum projeto que você tinha para o futuro, ou a algum grupo do qual você faz parte, ou alguma amizade. Então, assim, ó, Marte está na sua casa 12, né? Isso prejudica a eficácia da sua ação. E isso também chama a nossa atenção para o seguinte: você pode ser o seu pior inimigo. Cuidado para não se boicotar. Né? Se as coisas estiverem indo muito bem ou aparentemente derem um salto com alguém que você ama, com alguém que você respeita, com alguém que, sabe, é importante para você, cuidado
para no impulso você não se atropelar e não acabar colocando em risco algo que para você mesma tem valor. Sabe? Eu acho que isso é importante. Não tenha pressa. Você não precisa ter pressa em relação a esse romance, em relação a essa oportunidade. Vive o que está se apresentando, mas não corra para definir nada, não corra para limitar nada, não corra para tentar rotular nada. Flui com o que está rolando e vamos ver o que acontece. Sabe? Vamos ver o que acontece. As coisas estão mudando. Mas cuidado para você não tropeçar nas próprias pernas. Signo solar ou ascendente em Sagitário, culminação na casa 4, pode ser que você mude de casa, que você compre uma casa, que você venda uma casa que você vinha querendo vender, ou que haja um evento envolvendo família que traz a tua atenção para isso, a despeito de repente, demandas profissionais. Mas isso está sendo a história da sua vida desde final do ano passado e assim será até meados de 27. Então até aí, né, estamos chovendo no molhado. O foco é familiar, o foco é de base, o foco é emocional, né? O foco não é no crescimento que você pode ter, na projeção que você pode ter, não. O foco agora é dentro, né? Porque é ali que tá o teu preenchimento emocional. E dessa vez, esse evento, ele traz um preenchimento emocional, ele traz um aumento de intimidade, ele traz uma proposta de transformação, uma proposta de decantação de algo, de melhoria de algo, ele traz, sabe? Se tivermos falando de relacionamento, se estivermos falando de bens imóveis, traz um dinheiro bacana, traz uma resolução, traz uma finalização, sabe? Tá bacana aqui. Mas não tome decisões de futuro ainda. Marte na sua casa 11, se aplicando a Quiron na 5, né? Então, assim, cuidado, não tome decisões de futuro, não tome decisões em relação a pessoas que estão fora do seu meio familiar direto. Curta o que está acontecendo na sua casa 4. Curta essa movimentação familiar, essa dinâmica, essa relação com a mãe, com a avó, essa aproximação, essa reaproximação, essa plenitude emocional. Curte isso. Curte isso e veja que forma que as relações estão tomando. Porque as relações na sua vida estão passando por várias transformações. Você está passando por transformações, né? As coisas estão ganhando intensidade na sua vida. Então observa que cara que isso vai ganhar, que cara que isso vai ter. Flui com isso, mas não toma decisão ainda de longo prazo. Deixa as coisas fluírem, tá? Signo solar ou ascendente em Capricórnio, essa culminação acontece na sua casa 3, então aqui a gente está efetivamente falando de notícias que chegam, que são ótimas, maravilhosas, espetaculares, brilhantes. Mas será que são tudo isso? O foco agora do crescimento na sua vida está no seu meio ambiente direto, está na sua relação com familiares, com parentes, com irmãos, tá nos seus contatos, é sobre as pessoas que você encontra, aonde você circula, os contatos que você faz, como você se reconecta, e aqui tá surgindo a possibilidade de uma parceria. Parceria, representação, um negócio, uma venda, muito interessante. Vai gerar ciúmes, vai gerar inveja, vai gerar competitividade no ambiente de trabalho. Pode ser que abra uma nova indústria para você, abra uma nova frente de exploração profissional para você. Mas assim, se abrir uma nova frente, legal, vá. Você fazer o movimento de abrir, não. Você vê o que vai abrir e decide se vai entrar naquele caminho ou não. Por enquanto, o que você tem nas suas mãos é um de um negócio, um de um cliente, um de um contato, um puta de uma oportunidade de venda, de compra, de contrato, sabe? Que vai te colocar em evidência e chamar a atenção das pessoas. E pode abrir um outro caminho profissional para você, mas com o teu superior, o teu chefe e os teus pares de indústria, você não pode aparecer como uma pessoa que tá ali para tirar algo deles. Você precisa aparecer como uma pessoa que quer costurar conexões para que todo mundo possa se beneficiar, ainda que quem se beneficie mais de tudo seja você, tá? A porta abriu, entra, não abra a porta, espere a porta abrir.
Signo solar ou ascendente em Aquário, culminação envolve suas finanças, seu dinheiro, seus recursos, suas despesas, seu valor pessoal. Estamos num momento em que, de repente, esse valor pessoal, a forma como você se olha, se gosta, se valoriza, tá mudando e tá mudando para melhor e tem que mudar para melhor mesmo. Esse trabalho tá aí em jogo desde o final de 24 e vai chegar a 27. Tem que mudar mesmo, é isso aí. E agora, de repente, vai surgir uma oportunidade de um trabalho ou um job, alguma coisa que não vem em caráter permanente, mas que pô, ajuda pra caceta, traz uma grana adicional. Algo que de repente abre um outro caminho para você a nível de mercado estrangeiro. Mas é aquilo. Se abrir, legal, ver o que vai fluir. Vai aumentar o teu volume de trabalho. Então é bom que você não abra. É bom que você veja a coisa se abrir, entenda como que você incorpora isso, para que isso reflita um aumento na maneira, um aumento do seu dinheiro, do valor do dinheiro que você ganha, do valor que você cobra e da sua valorização pessoal, né? Acho que você precisa estar com os braços abertos, mas entendendo que o que em princípio pode ser um grande presente, pode se tornar uma grande demanda também. Uma grande demanda profissional, de trabalho, de execução, de rotina, de dia a dia. Então, assim, não haja, veja, deixa acontecer e depois você decide. Você está num processo de redefinição pessoal e isso que está acontecendo é a serviço dessa redefinição pessoal. É a serviço disso, tá? Mas confia no fluxo mais do que na cara da situação que está se apresentando para você, entendeu? Não é que não seja bom, mas talvez não seja tão, né? Então deixa a coisa se apresentar, tenta entender como que ela te valoriza, o que isso significa para você em termos de ganho, mas também em termos de gasto, também em termos de dedicação, também em termos de dispersão, e aí depois você vê, tá? Por fim, signo solar ou ascendente em peixes, essa combinação acontece no seu signo. Temos uma revelação. Pode envolver a sua identidade, pode envolver o seu corpo físico. Temos uma combinação. E temos algo que faz você se sentir muito bem. Pode envolver filhos, pode envolver o teu ego, pode envolver os teus prazeres, pode envolver amor, pode envolver romance. Mas você também pode estar romantizando muito a situação. O crescimento, a evolução pessoal tá dada? Tá. Só que existem duas coisas. O foco precisa ser em você, né? Desde o final de 24 até meados de 27, o foco precisa ser em você, né? Porque o nó do norte está no seu signo. E você precisa ter em mente que pode ser que ou o outro não está te entregando todas as informações que tem, ou você não está prestando atenção no que está sendo dito e está fantasiando o negócio conforme você quer. Marte está na casa 8. Pode ser que alguma ação que tenha como propósito uma transformação ou uma cura seja exigida e que seja exigida assim, tem que ser agora, rápido, já. Se a decisão de fazer agora, rápido, já não for sua, faça. Não tenha grandes expectativas para isso e se puder adiar, adie. Tá? Existe aqui uma expectativa de que uma ação, de repente, vai trazer grandes resultados, Júpiter, uma ação que vai transformar, vai trazer grandes resultados e pode ser que os resultados estejam sendo superestimados. E pode ser que haja uma outra pessoa na sua vida que já sabe disso, mas você tá aí super acreditando nisso aí. Tudo bem, nada de errado com acreditar, desde que você saiba que pode não ser tudo isso. De qualquer maneira, as coisas estão acontecendo como tem que ser, né? E a proposta, o foco é você, teu corpo, tua identidade, a tua integridade, né? Você, em primeiro lugar, tá? Mas toma cuidado. Não se deixe levar que de repente você não tá querendo captar ou que o outro não tá te revelando, tá? Não descarte, acho que a mensagem que eu quero deixar para você é: não descarte a informação factual em pró da fé de que tão bom pode ser.
Meus amores, para o eclipse é isso. Deixa seu like, recomenda, indica, se inscreve, tá bom? Quero te ver por aqui. Beijo.